de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma excelente noite a todos que já estão aqui participando dessa nossa transmissão. Irmão Celinho, ali da cidade de Fortaleza, Ceará. Celinho, forte abraço, Deus abençoe a sua vida. A irmã Wanda, da cidade de Aratuba, Ceará, Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família, irmã Wanda. Irmã Marluce, que congregamos juntos na Igreja de Cristo Antônio Bezerra, em Fortaleza. Irmã Marluce, Deus abençoe a sua vida, seus filhos, seu esposo, de uma maneira toda especial. Irmã Lúcia, da Igreja de Cristo aqui em Vila Missionária, São Paulo, também já online aqui participando da nossa transmissão. Meu amigo Flávio, Deus abençoe sua vida por estar aqui participando dessa nossa transmissão. Pastor Jader, também assistindo essa nossa transmissão de hoje. Lembrando que hoje nós encerraremos o capítulo de número 3 do Evangelho de João. Teremos assim o nosso terceiro estudo do capítulo de número 3 do Evangelho de João. Portanto, você que pode acompanhar o momento de ministração fazendo uso da palavra da Bíblia Sagrada, João capítulo de número 3, a partir do verso de número 22. Evangelista João Bosco, Deus abençoe sua vida, servo de Deus, e toda a sua família e da igreja que está sob o seu pastoreio. Vamos de mais louvor, dessa vez com o grupo Logos. Tudo que fiz, o que fiz, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei que privações têm passado e tudo falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de
É verdade, a mesma casa continua com as portas abertas, esperando você, meu querido, que um dia provou desse evangelho e por alguma razão afastou-se desta casa, afastou-se do evangelho de Cristo Jesus. Esse cântico é um convite a você que deseja voltar e que precisa voltar. Quero também aqui agradecer a minha prima Ana Cláudia, ali na cidade de Fortaleza, participando aqui da nossa transmissão. Ana Cláudia, Deus abençoe sua vida e a vida de seu esposo e de seus filhos. Paloma também acompanhando a nossa transmissão. A Paloma, ela sempre compartilha aqui nos comentários o link do meu canal no YouTube. Então você pode acessar, fazer a sua inscrição e acompanhar tudo que já foi postado no canal, inclusive essa transmissão de hoje. Assim que terminarmos essa transmissão, já vai estar disponível lá no canal no YouTube. Portanto, não esqueçam, logo mais nós teremos a ministração da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22. O meu irmão Vitor também já aqui acompanhando a nossa transmissão. Vitor, servo de Deus, Deus abençoe sua vida, a vida da Sula e do pequeno Bernardo. O irmão Lucas também participando da nossa transmissão, Diácono Lucas, aqui da Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo. Deus abençoe sua vida. Ouça esse cântico agora com Sérgio Lopes, a fé, um cântico que fala da fé, que fala dessa confiança que precisamos ter no Senhor. Se manifesta quando o limite da força acaba, e que essa fé em Deus se manifeste na sua vida de uma maneira toda especial. Irmã Emília, Deus abençoe sua vida, serva de Deus. O irmão Erimilson e sua esposa Daniele, da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará, também acompanhando aqui a nossa transmissão. Compartilhe entre amigos e familiares essa live de hoje, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir um pouco da palavra de Deus, que nos traz a edificação, que nos traz o fortalecimento em meio aos momentos tão difíceis que nós enfrentamos nesses últimos dias. Eu quero convidar você para mais um louvor
E logo após esse louvor nós teremos então a ministração da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Ministração da palavra de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A irmã Graça, ali da cidade de Irauçuba, comenta que, pastor, o senhor gostava tanto do Kleber Lucas. Quando eu ouço as músicas dele, lembro de vocês. Verdade, irmã Graça. Gosto de algumas canções do Kleber Lucas, principalmente uma que fala: eu preciso aprender um pouco aqui. E a mensagem desse cântico fala dessa necessidade que a gente tem de aprender com o Senhor todos os dias. Eu quero nesta noite compartilhar com você
alguns versículos da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22. A Paloma, ela compartilhou aí nos comentários o link do meu canal no YouTube, e você pode acessar e fazer a sua inscrição e acompanhar tudo que já postamos lá no canal. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22, diz assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com ele e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bendito seja o nome do Senhor. O Kelson está aqui online. Graça e paz, pastor Kelson, graça e paz, querido. Deus abençoe sua vida, a vida da Roberta e da filha de vocês. Deus abençoe a sua família. Meus queridos, nós teremos agora esse momento de reflexão da palavra do Senhor. Teremos como base esses versículos que nós acabamos de ler do Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22. A narrativa aqui em João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22, é uma narrativa que nos faz analisar o cenário da nossa atualidade. Não só no que diz respeito a esse momento de pandemia, não é isso, não. Mas esses versículos nos faz analisar, fazendo uma leitura da postura, do comportamento das igrejas que temos espalhadas mundo afora. Por quê? Porque a narrativa que o texto nos traz é de que num determinado ponto, lá na Judéia, Jesus estava com seus discípulos pregando, e num outro ponto, numa outra localização, também na Judéia, estava João Batista e seus discípulos pregando o reino de Deus, falando do reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Fato é que os dois grupos, Jesus com seus discípulos num determinado lugar falava do reino, João Batista e seus discípulos num outro lugar também falava do reino. Excelente missão. Os dois grupos estavam ocupados com uma obra sublime, com uma obra maravilhosa.
maravilhosa, tal como hoje. Deveria ser essa a nossa ocupação, independente da placa que temos nas paredes dos nossos templos. Deveria ser essa a nossa ocupação: pregar o reino, falar do reino, anunciar o reino. Só que num determinado momento dessa narrativa aqui do Evangelho de João, capítulo de número 3, nós encontramos um outro elemento que tem a ver com a leitura que podemos fazer da atualidade, da postura, do comportamento adotado pelas igrejas atuais. Qual? Primeiro, nós identificamos no texto que há um ponto semelhante entre nós hoje com essa narrativa do texto de João. E esse ponto em comum é: nós estamos espalhados no mundo, nós estamos espalhados na terra com uma finalidade: pregar o reino, falar do reino, anunciar o reino de Deus. Só que a narrativa também segue e nos diz que em um determinado momento um grupo deixa de lado a ocupação maior, a ocupação sublime, que era da propagação da palavra do reino, para se deter num ponto muito pequeno, num ponto insignificante, numa questão desnecessária. E qual é essa questão desnecessária? É que alguém chama a atenção dos discípulos de João Batista para dizer o seguinte: eu só queria entender por que vocês estão aqui nesse ponto falando, e no outro ponto está aquele de quem João deu testemunho, fazendo a mesma coisa. Por que não estão juntos? Foi mais ou menos isso. Por que não estão juntos? E os discípulos de João Batista não tiveram a graça necessária, não tiveram a habilidade necessária para dar a resposta certa para aquela pessoa. Levaram então a questão para João Batista. E João Batista, cheio de graça, cheio do conhecimento, um homem sábio, percebeu que a pergunta feita, ela tinha algo obscuro por trás dela. Ninguém estava interessado em que os dois grupos se unissem. João percebeu que na pergunta não havia um desejo, uma preocupação de que os dois grupos estivessem juntos. Mas João, ele entendeu que aquela pergunta tinha como finalidade manchar os corações, sujar os corações. Por quê? Porque quando o questionamento foi levantado da seguinte forma: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João percebeu através desse comentário que a admiração não era o fato de Jesus estar no outro ponto, falando também do reino, mas o questionamento. E por trás desse questionamento que João identifica que havia uma maldade e todos vão ter com ele. Não é de hoje que se disputa popularidade. Não é de hoje que se disputa popularidade dentro do reino de Deus. Pastor, e o senhor está dizendo que o grupo de Jesus ou que o grupo de João Batista estavam disputando popularidade naquele instante? Nenhum dos dois grupos, nem Jesus com seus discípulos estava buscando popularidade, nem João Batista com seus discípulos estavam buscando popularidade. No entanto,
No entanto, um elemento externo que veio de fora lança essa semente maligna, lança essa semente perversa, e onde essa semente perversa caiu, encontrou um solo fértil, que foi o coração dos discípulos de João. Como que dizendo o seguinte: por que ele tem mais gente do que você? Essa palavra perversa, esse questionamento perverso, não encontrou terra fértil no coração de João Batista, mas encontrou terra fértil no coração dos discípulos de João Batista. Eles queriam saber por que todos estavam se reportando a Jesus, se dirigindo a Jesus, e não a João Batista, que veio antes dele. E quando nós fazemos a leitura, é isso que nós percebemos. E qual é o objetivo dessa palavra hoje? Perceber dentro desses versículos que se Cristo não veio buscar popularidade, a sua igreja também não deve buscar popularidade, mas a sua igreja deve manter-se ocupada na propagação do seu reino, no anúncio do seu reino. Qual deve ser então a nossa postura? O que nós devemos entender então? Como que a gente se blinda desses sentimentos? Como que a gente se resguarda desses elementos perversos, maquiavélicos? Como que a gente se resguarda? Primeiro, o verso de número 28 diz assim, o verso de número 27 diz assim: o homem, resposta de João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Nessa resposta de João Batista, nós aprendemos que uma das maneiras que temos de nos resguardarmos desses sentimentos de competitividade, desse desejo de cair na popularidade, uma das formas que temos de se livrar disso e de não cair nesse mal é entender que o que temos e o que oferecemos não é da nossa natureza, mas recebemos de graça por graça, para que pela graça possamos repassar. Olha o que João Batista respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. A palavra que a igreja de Cristo tem, a palavra que a igreja presbiteriana tem, a palavra que a igreja batista tem, a palavra que a Assembleia de Deus tem, a palavra que tantas outras denominações sérias têm e que precisa pregar nos seus púlpitos, essa palavra vem do alto, essa palavra vem do trono, não é resultado da eloquência, da capacidade de se pronunciar de homens e mulheres. Não, o que temos, o produto que temos, o material que temos, o que temos para oferecer vem do alto, vem do Senhor, emana dele, é dele, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Portanto, o questionamento levantado com a finalidade de encher o coração de João Batista e de seus discípulos com um sentimento de rejeição pelo que Cristo estava fazendo do outro lado da Judéia, foi rechaçado, foi rejeitado, caiu por terra na resposta que João Batista deu naquele instante, quando ele diz: não, todos estão indo, porque algo de diferente ele está oferecendo, algo de diferente ele está propondo para aquelas pessoas, e o que ele propõe vem do alto. Não que o que João Batista estava propondo não vinha do alto,
mas João Batista não permite que aquilo desça ao seu coração por ter essa compreensão. Nenhuma denominação pode se julgar melhor que a outra, porque o que ela tem para oferecer não é dela, vem do Senhor, vem do alto, vem do alto. É desesperador saber que há uma disputa entre denominações, e o texto nos faz acordar para a realidade, de maneira tal que eu preciso reconhecer que o conteúdo da presbiteriana é bom, e o conteúdo da presbiteriana é bom porque vem do alto. O texto me faz acordar para a realidade, para eu reconhecer que o que a Igreja Batista propõe é bom, porque o que ela está propondo vem do alto, vem do alto. É desesperador saber que a membresia das denominações se tornaram soldados das denominações e não soldados de Cristo. A minha igreja é melhor, a sua igreja não presta. Nós somos soldados de Cristo, somos do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário reconhecer que o conteúdo que temos para oferecer vem do alto. Vem do alto. Segunda lição que nós encontramos na resposta de João Batista, está no verso de número 28. Olha o que ele diz: vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Primeiro, precisamos reconhecer que o que temos a oferecer vem do alto. Não é nosso, não emana da gente. Segundo, o verso de número 28, quando João fala: vocês me ouviram dizer várias vezes que eu não sou o Cristo, eu fui enviado adiante dele. João Batista está dizendo o seguinte: eu não posso esquecer quem eu sou no reino. Nós não podemos esquecer quem somos no reino. Nós temos uma identidade no reino de Deus. Quando João Batista diz: vocês me ouviram dizer que eu não sou o Cristo, João Batista está dizendo o seguinte: eu nunca tive a pretensão de ir além daquilo que me foi proposto fazer quando eu me apresentei. E olhe que João Batista, se João Batista não tivesse essa sensibilidade em sua alma, se João Batista não tivesse essa sensibilidade na sua consciência, João Batista teria tomado para si essa popularidade, porque antes de Cristo se manifestar, João Batista tinha as multidões com ele. E mesmo João Batista tendo as multidões com ele, ele nunca chamou para si essa popularidade, ele nunca escondeu de ninguém. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou pregando para vocês, eu estou batizando vocês, mas vem um que é maior do que eu, vem um do qual eu não sou digno de desatar as alparcas, as suas sandálias, vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, vem um que fará mais do que eu estou fazendo, vem um que é antes de mim. Se precisamos corrigir e tirar do nosso meio essa competitividade, o verso de número 28 nos diz que precisamos tirar do nosso coração toda e qualquer pretensão de querer ser algo mais do que você já é
da parte de Deus. Na verdade, eu diria até que a nossa única condição no reino é de servos. Nós somos servos. Servos. Mas a nomenclatura de títulos tem embriagado as pessoas, homens e mulheres, e a busca por uma autoafirmação do que ele acha que ele é, tem atrapalhado a realização do trabalho com excelência no reino de Deus. Quem vive buscando uma autoafirmação, não tem consciência da sua vocação. Não tem uma convicção profunda da sua vocação. Não tem. Infelizmente eu às vezes presencio, ouço algumas coisas do tipo de existem líderes que não admitem serem chamados pelo seu nome. Tem que ser chamado pelo título eclesiástico que tem. E quando exigem isso, não é só por causa do respeito. Não. Quando exigem isso, é por causa do medo de não ser visto como o líder que ele acredita que é. Eu não estou dizendo que você, membro, agora deva chamar seu pastor pelo nome dele. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou propondo como reflexão. O que eu estou propondo como reflexão é: nós não podemos jamais viver nessa crise de identidade e buscando uma autoafirmação. Jamais. Ô meu irmão, você me chamou de quê? Pelo meu nome? Não, você tem que me chamar pelo meu título. Não. Nem sempre quando se chama pelo título está se respeitando de verdade. Mas a questão é que se nós precisamos corrigir e anular do nosso meio a questão da competitividade, nós precisamos anular dos nossos corações toda e qualquer pretensão de ir além daquilo que nos foi proposto por Deus. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo essa palavra de hoje. E aí João, ele segue dizendo assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Olha que maturidade João Batista apresenta nas suas respostas. Um homem de maturidade moral e espiritual exemplar. Quem tem a esposa é o esposo. Como que dizendo o seguinte: sabe por que as multidões estão indo para ele? Sabe por que todos estão correndo para ele? Porque é ele quem tira o pecado do mundo. É ele quem perdoa o pecador. É ele. Como que dizendo o seguinte: se alguém passar por mim e disser: eu estou vindo do culto
onde Jesus pregou, é isso que João Batista está querendo dizer. Se alguém passar por mim aqui agora e disser, eu estou vindo do culto onde Jesus pregou, eu vou me alegrar, porque ele ouviu a palavra viva daquele que é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista não teve problema com a inveja. Não teve. E a inveja é um dos elementos que está presente na vida do indivíduo, em todas as esferas. Em todas as esferas a inveja está presente. Até entre os cristãos. Infelizmente, até entre os cristãos. E aí João Batista diz assim, assim pois esta minha alegria está cumprida. João Batista está dizendo, eu me alegro em saber que todos estão indo até Ele. Eu me alegro. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você se alegra quando o que o outro está fazendo tem bons resultados? E você, meu irmão? Você, minha irmã, se alegra quando a outra pessoa que hoje exerce o cargo que você exerceu está dando fruto? Será que nós nos alegramos com isso? Ou às vezes o coração está ali fervendo, cheio de sentimentos ruins, a toda hora buscando uma falta, a toda hora buscando uma falha naquele que hoje exerce a função que você já exerceu. João Batista está dizendo, a minha alegria está cumprida. Eu me alegro em saber que homens e mulheres, eu me alegro em saber que multidões estão indo ao encontro dele. Eu me alegro. Cada pessoa tem a sua particularidade, o seu jeito de fazer no reino de Deus. É preciso nos alegrarmos com os bons resultados do outro e não sermos depósitos de inveja, da inveja, onde a inveja vem e lança os seus piores elementos, as suas piores sementes dentro dos nossos corações. Se alegre pelos bons resultados do outro. Que palavra maravilhosa João Batista diz. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Que homem maduro. Faz falta crentes assim. Como faz falta crentes assim? De reconhecer o valor do outro, de reconhecer a graça que o outro tem, de reconhecer a habilidade que o outro tem. Que bom que eles estão indo ao encontro dele, porque ele é o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus. Não fique naquela dizendo assim, eu não vi nada demais, eu não estou vendo nada demais, eu não estou vendo nada demais. Seja capaz de reconhecer a habilidade que o outro tem, a capacidade que o outro tem, a graça que o outro tem. João Batista segue dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O reino de Deus, no reino de Deus, o nome a ser exaltado é o dele. No reino de Deus, o nome em destaque é o dele. É o dele. O que nós fazemos no reino, não devemos buscar o nosso galardão aqui.
Porque se buscarmos receber o nosso galardão aqui, o que teremos para receber lá? Se buscarmos receber o nosso galardão aqui, os louvores dos homens aqui, o que teremos para receber na glória? E a respeito do que você faz no reino, as cartas endereçadas às 7 igrejas dizem assim: eu conheço as tuas obras. Você não precisa dizer o que você já fez, você não precisa dizer o que você está fazendo. Não, o Senhor conhece as suas obras. E a respeito das obras, olha só, a respeito das obras, ouça com atenção o que a palavra fala a respeito das obras, já que se bate tanto no peito para dizer eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo e tal. Olha só o que diz a palavra, 1 Coríntios 3, a partir do verso 13: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ainda não é hora de você exaltar a consistência das obras se elas ainda não passaram pelo fogo. O fogo de Deus, a justiça de Deus é quem vai revelar, a consistência das nossas obras. Por que então ficar sempre estufando o peito e dizendo eu fiz, se tais obras não passaram pelo crivo do fogo de Deus ainda? Por que eu estou dizendo isso? Porque João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E esse versículo nos propõe essa reflexão. Qual? O que eu tenho buscado no reino de Deus? Fazer ou aparecer? O que eu tenho buscado no reino de Deus? Apresentar o Cristo ou apresentar-me no seu reino? João Batista, quando diz convém que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo eu não vim para ser visto, eu não vim para me apresentar, eu não vim para subir no palco, eu vim para apresentá-lo, eu vim para que ele se manifeste, eu vim para que todos saibam que Deus enviou aquele que tira o pecado do mundo. O que temos feito no reino? Chamando os olhares para nós, ou tentando direcionar os olhares das pessoas para o Evangelho que salva, para o Cristo que transforma, para o Cristo que perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E aí João Batista segue dizendo o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. João Batista está dizendo que todos estavam indo a Cristo para ouvi-lo, porque o que ele tinha para apresentar era algo que ele conhecia como ninguém. E ainda assim, o seu testemunho não foi aceito. E ainda assim o seu testemunho foi rejeitado. Por mais que a igreja se gaste e se deixe ser gasta na pregação do reino, continuemos nessa pregação, porque o Espírito Santo está entre nós, porque o Espírito Santo está nesse mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Nessas palavras de João Batista, ele está dizendo o seguinte: eu vim e até trouxe uma interpretação daquilo que os profetas falaram. Mas se tem alguém que pode falar com propriedade, se tem alguém que pode falar com autoridade a respeito de transformação, de salvação, de libertação, se tem alguém que pode falar com propriedade sobre esses assuntos, é aquele que transforma, é aquele que liberta, é aquele que salva, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Cristo. E João Batista termina dizendo o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista termina dizendo o seguinte: essa questão que vocês trouxeram para mim, ela é tão pequena, ela é tão insignificante, que eu termino a minha resposta dizendo para vocês o seguinte: é nele que vocês precisam crer, porque aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é em mim, João Batista, é nele que vocês precisam crer. A gente precisa deixar de ser soldados das denominações para assumirmos de fato o exército para o qual fomos arregimentados. Soldados de Cristo é o que nós somos. É o que nós somos. João Batista está dizendo o seguinte: andando comigo vocês não terão vida eterna. Crendo nele, em Jesus, vocês terão a vida eterna. Quem dá a vida eterna é ele, não eu, segundo as respostas de João Batista. Eu espero que você tenha compreendido essa palavra de hoje. Talvez, ao ler alguns textos ou ouvir a leitura de alguns textos, se espera algo totalmente diferente. Mas eu quero que você saiba que determinados textos da palavra são desafiadores. Determinados textos da Bíblia Sagrada nos propõem um desafio para um renovo, para uma restauração, para uma mudança de vida. Esse texto de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22, nos propõe uma decisão de mudança, de pensamento. Nos convida para fazermos uma nova leitura a respeito da fé que professamos e a maneira como nós estamos propagando o Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem até agora acompanhando essa nossa transmissão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.